Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um videoaula do nosso canal Guru do Excel. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais uma solução sobre classificação de dados com fórmulas. Hoje nós vamos fazer a planilha do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter uma tabela de dados onde nós vamos inserir os resultados dos jogos e automaticamente o Excel vai calcular para a gente a tabela de classificação, mostrando a posição de cada time com os seus resultados e seus respectivos critérios de desempate. Essa é uma planilha que o professor Cláudio Damasceno já ensinou a fazer no canal dele, utilizando a solução com fórmulas e macros. E aqui nós vamos fazer exclusivamente com fórmulas. Então eu vou deixar o link aqui para a planilha, para o vídeo onde o professor Cláudio ensinou a fazer utilizando macros. Depois vocês podem assistir o vídeo do canal dele. E agora nós vamos fazer aqui o mesmo resultado, porém utilizando apenas fórmulas no Excel. Então vamos lá, eu vou para a planilha aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui uma tabela de classificação já, certo? Nós temos os times aqui e aqui nós temos a tabela de resultados. À medida que nós vamos inserindo os resultados, o Excel vai classificando aqui para a gente a nossa tabela aqui. Então vamos lá, por exemplo, vamos visualizar aqui, olha que o Uberaba está em último lugar com 0 pontos. Se a gente vir aqui e colocar um resultado para o Uberaba, perceba que colocando uma vitória para o Uberaba deixou de ser o último colocado e passou para a quarta posição com 3 pontos, agora com uma vitória. Okay? Então é isso que basicamente a gente vai fazer, porém nós vamos utilizar apenas fórmulas, nós não vamos utilizar macros, ok? Então vocês podem perceber que nós vamos utilizar mais de um critério, nós vamos pegar aqui primeiro a pontuação, depois o número de vitórias, o saldo de gols e o número de gols marcados de cada time para poder determinar em qual posição cada time está na tabela de classificação. Então vamos lá, vou pegar aqui a planilha em branco, perceba aqui que nós temos os mesmos dados, certo? Nós temos apenas aqui duas colunas a mais que foram criadas aqui para auxiliar a gente, então a gente tem a tabela aqui, criamos mais duas colunas como saldo de mandante e saldo de visitante, e aqui do lado nós temos a mesma tabela de classificação com os mesmos critérios repetidos, ok? Então nós temos aqui, eu vou explicar para vocês por que ela aparece duas vezes, porém nós temos aqui uma linha de critério que eu vou mostrar para vocês para que serve e mais 3 colunas, que eu depois vou falar também o motivo da gente ter criado essas 3 colunas aqui e essas duas tabelas. Então vamos lá, para que a gente possa começar, a gente vai facilitar um pouco, nós vamos dar nomes aos intervalos para que quando a gente for criar as nossas fórmulas, a gente possa chamar o nome o intervalo pelo seu próprio nome. Então vou selecionar aqui nós vamos digitar aqui time mandante, ok? Vamos colocar aqui times mandante, vou dar Enter, vou fazer o mesmo aqui para times visitantes, para que quando a gente for chamar o intervalo a gente possa chamar por esse nome. Então times visitante, ok? Times visitante, vou selecionar aqui agora o placar, nós vamos selecionar aqui, vamos chamar aqui de gols mandante, ok? E aqui nós vamos chamar de gols visitante, que é a coluna onde tem o número dos gols de cada visitante, gols visitante. Ok, essas duas colunas nós vamos dar nomes para elas também para facilitar. Aqui nós vamos calcular o saldo do mandante, ok? Então nós vamos chamar de saldo mandante e aqui nós vamos chamar de saldo visitante. São as colunas que nós vamos utilizar para fazer as nossas fórmulas, saldo visitante. Essas duas colunas aqui servem basicamente para a gente calcular o saldo de gol de cada time em cada jogo. Então vamos lá, nós vamos pegar aqui, o saldo de mandante aqui é o número de gols que o mandante fez, menos o número de gols que o visitante fez. Então, com essa fórmula aqui, nós vamos ter o número de saldo de gols do mandante. O inverso acontece com o saldo visitante, ok? Nós vamos pegar o número de gols do visitante e subtrair o número de gols do mandante. Essa coluna, na realidade, ela nem precisaria ser criada. A gente vai criar para ficar um pouquinho mais fácil o nosso exercício, ok? Mas perceba que essa coluna é sempre inversa uma da outra. Se aqui tem um número positivo, aqui tem um número negativo. Então aqui se tem menos 1, aqui vai ter 1. Se aqui tem menos 2, aqui tem 2, aqui vai ter menos 2, ok? Então a gente poderia fazer, utilizando essa lógica já direto na fórmula, mas para facilitar um pouco nós vamos utilizar os nomes aqui. Então vamos lá. Nós vamos calcular agora todos esses resultados aqui apenas com esses dados que nós já temos. É possível fazer isso com as fórmulas, ok? Então nós vamos primeiro calcular o número de vitórias, empates e derrotas. Depois a gente calcula o número de gols, de mandante, etc. para a gente poder finalizar essa tabela aqui. Então vamos lá. Vamos começar pelo número de vitórias. O número de vitórias nós vamos pegar aqui e utilizar a função conte.sys, ok? E vamos abrir parênteses. E aqui nós vamos inserir todos os nossos critérios. O primeiro parâmetro é o intervalo do critério 1. Nós vamos começar verificando se o time de mandante, o time que está aqui desse lado, ponto e vírgula, é o mesmo time que está aqui. Nós estamos falando do Araguari. Então ele vai verificar para essa coluna todos os jogos do Araguari. Ponto e vírgula. O segundo critério que nós vamos verificar é se o time venceu. Como é que eu vou saber se o time venceu? Eu preciso primeiro saber se teve jogo, se tem algum resultado nessa coluna de gols. Então, nós vamos pegar aqui, olha,
gols do mandante, ponto e vírgula, que vai ser a segunda coluna de critério, e nós vamos verificar, olha, se é diferente, vamos colocar entre aspas assim, abrir um e-comercial e vamos concatenar novamente com duas aspas, para falar que eu quero verificar se aqui está diferente de zero, ou seja, se está preenchido. Se tiver preenchido, é resultado de que o Araguari jogou, ok? Então esse é o nosso segundo critério, ponto e vírgula. O nosso terceiro critério, ou seja, para saber se o Araguari ganhou, eu preciso saber se o saldo do mandante na linha do Araguari é positivo, ok? Ou seja, uma vitória só tem saldo positivo. Então eu vou fazer aqui, olha, saldo mandante, ponto e vírgula, se for maior do que zero. Fecha aspas e fecha o parênteses do conte.si. Esse resultado aqui, ele vai retornar para a gente somente o número de vitórias de lado como mandante. A gente precisa fazer também o lado como visitante. Então, para isso, nós vamos copiar essa fórmula aqui, olha, porque o resultado vai ser o mesmo. Nós vamos copiar, vamos adicionar um mais aqui e vamos colar. E aqui, olha, o que a gente vai fazer? Opa, ficou um igual aqui, a gente não precisa. Ok? Então, vamos aqui, olha, vou editar pela barra de fórmulas para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui, olha, nós temos o mesmo cálculo aqui para o lado do mandante. E aqui, depois que a gente colou o sinal de mais e colamos a mesma fórmula aqui, nós vamos trocar aqui o mesmo resultado, porém, para visitante. Então, do lado do time de visitante, a gente precisa verificar os gols do visitante, ok? E o saldo do visitante. Então, vamos lá. Eu só substituí onde que era mandante na segunda fórmula para visitante. Então, nós temos um conte.sis para mandante, ok? Com aquelas três condições que a gente verificou, mais o resultado do conte.sis para visitantes, ok? Vou dar um Enter aqui. Perceba que nós temos agora o resultado de gols, de vitórias, né, do Araguari. Então, se a gente for lá e perceber que, olha, tem um Araguari, um jogo aqui, ele venceu, ok? E tem um Araguari, vamos ver onde que tem aqui, tem um Araguari aqui, outro jogo que venceu também. Então, eu vou copiar aqui, olha. Perceba que automaticamente ele já deu pra gente o número de vitórias de cada um desses times. E o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai copiar essa fórmula aqui, que para empate é a mesma coisa. O que a gente vai ter que substituir? Simplesmente onde que está aqui maior do que zero, o saldo aqui, para ser empate, ele tem que ser igual a zero. Então nós vamos substituir que onde que está maior por igual. Ou seja, onde que o saldo foi igual a zero, significa que o time empatou. Olha lá, dá um Enter. Então o Araguari não teve nenhum empate. Vamos copiar aqui e verificar algum time que teve empate. Olha, o Araxá teve um empate, então a gente vai procurar aqui, olha, o Araxá empatou com o Patrocínio, vamos ver lá, o Patrocínio também teve um empate, ok? E o número de derrotas, olha que legal, é a mesma fórmula, vou copiar novamente, e aqui em derrotas nós vamos colar, porém nós vamos substituir aqui o igual, onde que está igual a zero, tem que ser, para o time ser derrotado, tem que ser menor do que zero, o saldo dele tem que ser negativo, significa que ele foi derrotado, ok? Então perceba que essas duas colunas foi para facilitar um pouco o nosso cálculo. Então, vou dar um Enter aqui, olha lá, vou copiar aqui e assim nós vamos ter o resultado já de vitórias, empates e derrotas. O número de jogos é basicamente o quê? A soma desses três, ok? Então, nós vamos somar aqui o número de jogos, olha, eu vou copiar aqui. Pronto, nós temos que todos os times têm 2 jogos já realizados, ok? Vamos lá, número de pontos, como é que a gente vai calcular? O número de pontos é o número de vitórias, ok? Vezes 3 pontos. É assim que funciona no futebol. Cada vitória vale 3 pontos, mais o número de empates vezes 1 ponto, que é o número de pontos que cada empate dá. Então, multiplicar por 1 ou não multiplicar é a mesma coisa, né? Que todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, a fórmula pode ser simplificada por essa aqui. O número de vitórias vezes 3, mais o número de empates. Então, eu vou dar um Enter aqui. Vou copiar para as demais e assim nós vamos ter a pontuação de cada time. Olha lá, o Araguari teve 6 pontos, o Uberlândia teve 1 ponto, o Patrocínio teve 4 pontos. Nessa tabela, perceba que ainda não está classificado, aqui nós estamos apenas calculando os dados. Nós vamos classificar na tabela que vai estar à esquerda. Vamos lá, número de gols de mandante. Como é que vai funcionar? Olha, vamos fazer de novo aqui. Nós utilizamos o conte.sis para contar o número de vitórias, empates e derrotas. Aqui nós vamos somar. Então nós vamos utilizar o soma.sis, olha, igual soma.sis, abre parênteses. Vai funcionar basicamente da mesma forma. Olha, vamos começar pelo time de mandante. Se o time de mandante for igual ao time que está aqui, ponto e vírgula, é o primeiro critério, ok? Então, primeiro intervalo, aliás, vamos corrigir aqui, olha, primeiro é o intervalo de soma. Então, faltou errar aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar primeiro o que aqui? O número de gols marcados, né? Então, gols mandante, corrigindo, olha, primeiro é o intervalo de soma, gols de mandante, ponto e vírgula. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os times de mandantes, que é o primeiro critério, e vamos verificar se é o mesmo time que está aqui. Então nós vamos somar aqui todos os gols do mandante de Araguari, ok? Vou fechar parênteses, prontinho, olha lá. Só que aqui está me dando só de mandante. Nós vamos somar, vou copiar essa fórmula aqui, olha, vamos copiar, vamos colar aqui, só que nós vamos substituir aqui onde que é gols de mandante,
Ó, vamos substituir na barra de formas, onde que é gols de mandante na segunda parte, nós vamos colocar gols de visitante. E onde que é times de mandantes, nós vamos colocar times de visitantes. Então a fórmula vai ficar, olha aqui, ó, soma-se todos os gols de mandantes onde for Araguari, e depois mais a somatória de todos os gols de visitantes onde o visitante também for Araguari. Vamos dar um Enter, olha lá, o Araguari fez 4 gols, ok? 4 gols marcados. E nós vamos copiar essa fórmula e agora nós vamos calcular os gols sofridos. Os gols sofridos é o inverso, olha, se o time está jogando como mandante, nós temos que somar o lado de visitante, ok? Então, olha, nós estamos somando os gols de mandante, olha aqui, se o time está jogando como mandante, nós temos que somar os gols de visitante, ok? Opa, vamos fazer aqui para ficar mais fácil, olha, nós temos que somar os gols de visitante, ok? Então, se ele joga como mandante, somos os gols de visitante. E o inverso a gente faz aqui. Se ele joga como visitante, somos gols de mandante. Então, a gente vai ter aqui o número de gols que o time sofreu. O GS significa gols sofridos, ok? Então, vou dar um Enter aqui, vou copiar aqui e olha lá, nós já temos também o número de gols sofridos. Para finalizar, o saldo de gol é quem? É o número de gols marcados menos o número de gols sofridos. E assim, nós já vamos ter todo o resultado aqui da nossa tabela de classificação, ok? Essa segunda tabela aqui é onde a gente vai fazer a verificação da posição de cada um desses critérios aqui. A gente vai utilizar uma função chamada ordem, ok? Então olha como é que é simples. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar o time que tem a maior pontuação e vamos colocar 1 para ele aqui, ou seja, ele vai estar em primeiro lugar. Depois nós vamos verificar o time que tem a segunda maior pontuação e vamos colocar 2. Então, para que essa fórmula funcione, olha, nós vamos fazer o seguinte, ó, igual, ok? Nós vamos utilizar a função ordem. Perceba que, olha, se você está utilizando o Excel que não tem ordem é que, ok? Você vai utilizar a função ordem. Vai funcionar do mesmo jeito. É porque essa função aqui agora ela está como compatibilidade. Vocês podem perceber por esse símbolozinho aqui. Então nós vamos colocar aqui, olha, eu vou utilizar a função ordem é que, mas se não funcionar no seu ordem é que, você pode utilizar a função ordem, ok? Vou utilizar a ordem é que. O número que nós vamos verificar, olha, nós estamos falando do Araguari, então nós vamos pegar a pontuação do Araguari, ponto e vírgula. E nós vamos verificar dentro de onde? Dentro da pontuação de todos os times. Quem tiver a maior pontuação fica em primeiro lugar. Aqui, olha, nós vamos utilizar referência travando somente o número de linhas. Nós não vamos travar a coluna. Por quê? Porque nós vamos copiar essa fórmula para o lado. Porém, quando a gente copiar para baixo, ele não vai mover essa seleção. Por isso que eu estou travando somente a linha e não estou travando a coluna. Ponto e vírgula. E agora eu quero classificar por ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá. Se eu quero que o time fique em primeiro lugar, o time que tem mais pontos, então nós vamos classificar aqui, olha, pelo número de ordem decrescente, ok? Então vou fechar parênteses, olha lá. Então ele está falando para mim, olha, que o Araguari ficou em primeiro lugar. Vou copiar para cá. Vamos ver o resultado? Olha lá. O time que está em segundo lugar é o Araxá, porém o patrocínio também está com o segundo lugar. Não se preocupe com isso por enquanto. Vocês podem perceber que nós temos 2 times em segundo lugar porque eles têm pontuações iguais. E aqui o Excel não está considerando isso, ok? Nós estamos apenas verificando aqui a posição de cada um conforme a pontuação. Nesse critério somente. Então, ou seja, em pontos, o time que está em primeiro é o Araguari. E os times que estão em segundo são Araxá e Patrocínio, considerando apenas a pontuação. Olha, eu vou copiar essa coluna aqui, a fórmula é a mesma. Se eu copiar para o lado aqui, olha, vou copiar até o saldo de gol. Ele vai verificar para mim coluna por coluna. Olha, por que coluna de jogos ficou 1 para todo mundo? Porque está todo mundo empatado. Então está todo mundo em primeiro, ok? Olha lá, se a gente vê o número de vitórias, o que acontece? Em número de vitórias, o time que está em primeiro lugar é o Araguari. O que está em segundo são esses 2 que tem, olha aqui, 2 vitórias. Depois, em quarto lugar empatado, tem os outros times. E assim por diante. Ele calculou a ordem, a posição de cada time desse dentro daquele critério específico, ok? E aqui, olha, esse ALF eu coloquei por quê? Isso aqui vai ser os critérios que a gente vai utilizar, ok? Porém, vamos supor que aconteça de por um acaso, algum time ainda empatar em todos os critérios que a gente definir. A gente vai definir aqui o critério de ordem alfabética, ok? Então, olha, nós temos 6 times. O que a gente vai fazer? Então, nós vamos colocar esse time com 6 pontos, aliás, esse time com o primeiro lugar, esse com o segundo, e assim por diante. O que isso está falando? Olha, caso dê empate em todas essas colunas, essa daqui vai servir para desempatar. Esse vai ficar em primeiro porque é o time que está em ordem alfabética. Esse vai ficar em segundo, esse vai ficar em terceiro. Então, essa minha coluna aqui vai garantir que não vai ter empate. Por quê? Porque se deu empate até aqui, essa daqui vai desempatar, porque ela está diferente para todo mundo, ok? E por isso que a gente digitou o valor fixo. Então vamos lá. O próximo passo que a gente vai fazer agora, para finalizar, é dar uma pontuação para cada critério desse. Qual critério que é mais importante? Olha, vou pintar aqui os critérios que são importantes. Eu vou clicar aqui em página inicial, vou vir aqui, ó, vou colocar um pouquinho, vou mudar a cor.
Vou colocar esse cinza aqui, olha. Pontuação é o critério mais importante, ok? Depois, o critério mais importante vai ser a vitória. Eu vou pintar ele aqui também. Depois vai ser o saldo de gol. E depois vai ser o número de gols marcados, ok? São as 4 colunas que nós vamos utilizar como critério. E a última coluna vai ser a ordem alfabética. Essas colunas nós não vamos utilizar como critérios. Calculamos aqui, mas não vamos utilizar. Então, olha, o que você vai fazer? Nós vamos contar quantas colunas tem. Nós temos 5 colunas que nós vamos utilizar para determinar o critério. Então, nós vamos pegar a mais importante, já que tem 5, nós vamos começar a dar uma pontuação de 5 para ela. A segunda mais importante nós vamos dar 4, ok? A terceira mais importante é o saldo de gol, nós vamos dar 3. Depois do número de gols marcados, nós vamos dar 2. E a menos importante, nós vamos dar 1. As outras colunas você não precisa dar valores para elas. Se você tivesse mais colunas, você bastaria numerar aqui conforme a ordem de importância de cada uma delas. Agora nós vamos fazer uma fórmula aqui para fazer uma pontuação. Nós vamos criar uma pontuação hipotética aqui que vai determinar qual time que está com mais pontos e com menos pontos. Então, olha lá, o que a gente vai fazer? Presta atenção, nós vamos criar uma fórmula aqui chamada somar produto, ok? E nós vamos pegar aqui, olha, todos esses dados aqui, olha, que vai de número de pontos até a coluna LF que nós criamos, ok? E aqui nós vamos colocar um ponto e vírgula. A segunda coluna que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar e vamos fazer um cálculo aqui, olha, presta atenção. Eu vou abrir parênteses e vou fazer o cálculo assim, ó. Vou pegar o número 10 e vou elevar esse número 10 ao número do critério que a gente fez aqui. Ou seja, basicamente o que a gente está pegando? A gente está pegando essa pontuação que está de cada time aqui e estamos multiplicando por exemplo, aqui nós vamos estar multiplicando por 10 elevado a 5, ok? Aqui por 10 elevado a 4, por 10 elevado a 2, por 10 elevado a 3 e por 10 elevado a 1. Ou seja, essa coluna que tem mais importância, ela vai ter um número bem maior no resultado, ok? Só que aqui nós temos um pequeno problema ainda. Por quê? Porque essas colunas que não são para considerar, elas vão retornar 1. Ou seja, ela vai retornar nessa multiplicação, olha, 10 elevado a 0, como aqui está vazio, ele retorna quem? 10 elevado a 0, ele retorna 1. Então, ele vai acabar retornando para a gente aqui ainda um valor para cada coluna dessa. Como eu não quero que ele retorne valor, eu vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar de novo por essa coluna. Porque eu ainda vou majorar essa coluna por 5, essa por 4, essa por 2 e assim por diante. E multiplicando essa coluna por 0, ele vai retornar 0. Ou seja, ele não vai trazer nenhum resultado. Então, eu ainda vou fazer aqui novamente, olha, vezes, e vou selecionar novamente a coluna de critério. E esse é o cálculo que nós vamos fazer. Vou fechar parênteses. O que a gente vai fazer aqui agora? Olha, nós vamos travar essa coluna aqui, ok? Vou selecionar aqui e colocar o cifrão nela toda. Então, vou selecionar e pressionar F4. Eu vou selecionar aqui novamente, vou travar novamente, pressionando F4. Então, aqui nós temos o resultado da nossa fórmula. Vamos ver se funcionou? Olha, eu vou dar um Enter. Ele vai calcular uma pontuação. O que essa pontuação significa? Como esse time aqui tem um menor valor, que é 1, vezes o valor que vai estar aqui, então ele vai ter um menor valor de todos, ok? Se você verificar aqui, olha, o resultado dessa pontuação, o menor valor é do time que está em primeiro. Então, basicamente, a gente precisa agora verificar essa mesma fórmula que a gente fez aqui, contando aqui, nós vamos fazer aqui, utilizando a função ordem aqui, olha, ordem aqui, só que nós vamos verificar o valor que está nessa célula aqui do lado, olha, essa célula aqui de AD12, ok? Onde está a pontuação, ponto e vírgula, dentro de qual referência? Dentro dessa pontuação nova que a gente calculou. Então, vou travar ela aqui, ó, pressionando F4, ponto e vírgula. Então, quem é o time que vai ficar em primeiro lugar? É o time que tem a menor pontuação, porque o Araguari aqui tem 1, olha. Então, como a gente está classificando aqui do menor para o maior, então, nós vamos colocar aqui agora em ordem crescente. Esse aqui é o inverso daquele, porque lá, o time para retornar 1 aqui tem que ter a maior pontuação aqui. O time para retornar 1 aqui tem que ter a menor pontuação aqui. Vou fechar parênteses, olha lá, vou dar um Enter. Olha, vou copiar aqui agora e repare que o nosso resultado, olha lá, é a posição de cada time sem repetição. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então, se você pegar aqui, por exemplo, os times que estavam empatados, olha, era o time que estava com a maior pontuação aqui, a segunda maior pontuação. Então, o Araxá e o Patrocínio estavam empatados em segundo lugar. Porém, ele falou que quem ficou em segundo foi o Araxá e o Patrocínio em terceiro, provavelmente por causa de algum critério. E a gente vai verificar, vai ser o critério de saldo de gol. Olha, o saldo de gol desse time é o primeiro e desse time é o segundo. Então, nesse caso, esse time levou vantagem. Se a gente for na nossa tabela de classificação aqui, vocês vão verificar que, por exemplo, se a gente pegar o Araxá, ele tinha 4 pontos, mas tinha um saldo de gol de
3 gols, ok? Se você pegar aqui o patrocínio, ele também tinha 4 pontos, mas tinha saldo de gol de 2 gols. Para a gente poder finalizar, nós vamos selecionar esse resultado que nós calculamos e vamos dar um nome também. Vamos chamar de posição, ok? Olha lá, posição, vou dar um Enter. Já temos um nome para isso aqui. E agora nós vamos fazer o cálculo, retorne cada time desse dentro da sua respectiva posição. Então, olha, nós vamos fazer aqui uma função índice, olha lá, igual, índice. Então, a matriz que nós vamos retornar, olha lá, nós vamos retornar o nome do time. Então, vou selecionar aqui o nome do time, ok? Olha lá. E vou travar somente o número de linhas. Olha lá, vou travar aqui somente as linhas, colocando o cifrão somente antes do 3 e do 8. Porque quando eu copiar para baixo aqui, essa coluna aqui vai ficar fixa. Porém, como aqui nós temos as mesmas ordens de colunas, quando eu copiar para o lado, eu quero que essa coluna venha movimentando para cada uma dessas colunas ao lado, ok? Então, olha lá. Ponto e vírgula, qual que é o número da linha que eu quero que apareça? Nós vamos utilizar a função corresp. Ponto e vírgula, o valor que nós vamos procurar é quem? É o valor aqui, ó, do time que está em primeiro lugar. Ponto e vírgula, onde que eu vou verificar? Naquele intervalo chamado posição que nós calculamos lá, que nós acabamos de calcular. Correspondência exata, vou fechar parênteses aqui para a função corresp e vou fechar parênteses para a função índice. Olha lá, temos agora o Araguari em primeiro lugar, vou copiar para cá e vou copiar. Vou selecionar aqui e vou copiar o resultado para a direita. E assim, o que deu erro aqui? Olha, vamos lá. A gente esqueceu de travar a coluna aqui. Então vamos corrigir. Olha, aqui nós temos que travar o número de coluna. Então nós vamos ter que travar aqui o B somente, ok? Então vou deixar o cifrão no B. Vou copiar aqui. E agora, para corrigir, nós vamos copiar para baixo, para a direita. Prontinho, nós temos agora o resultado. Se vocês verificarem aqui, vamos ver se deu tudo certo. Olha lá. Nós temos a classificação aqui, número de vitórias de cada um, número de empates, vitórias, empates e derrotas, saldo de gol. Se a gente mudar, vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, que o Uberlândia perdeu. Aliás, vamos colocar que ele ganhou, né? 3-0. Olha lá, Uberlândia, vamos ver. 3. Uberaba, né? Perdão. Uberaba, 3-0, subiu para a quarta posição. Vamos pegar outro jogo do Uberaba aqui, ó. Vamos colocar aqui 5-0. Olha lá, o Uberaba agora foi para a primeira posição com 6 pontos, ok? Então, pessoal, vocês podem perceber que aqui você pode determinar vários critérios utilizando essas coluninhas. Basta você montar a tabelinha de critérios e determinar a posição. Olha, só para vocês verem como é que fica legal. Vamos colocar como critério mais importante agora o número de derrotas. Só para vocês verem, o número de derrotas aqui, deixa eu tirar esses 2 jogos aqui que a gente calculou, só para vocês visualizarem. Qual o time que tem mais derrotas aqui? É o Uberaba, está em último lugar, ok? Se a gente vir aqui na coluna de derrotas e colocar ela aqui ó, como 6, ou seja, ela vai passar a ter mais importância do que todas as outras. Olha lá, quando a gente for na nossa tabela de classificação, olha o que vai acontecer. O time que está em primeiro é o time que tem mais derrotas. O time que está em segundo é o time que tem menos derrotas comparado com o primeiro. É menor, 2, 1, 1 e depois 0. Por quê? Porque nós determinamos que a coluna que vai ter mais importância agora é o número de derrotas. Apagando aqui o número 6, olha o que acontece. Vai voltar a classificação normal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal. Clique em curtir aí, em gostei, se você gostou do vídeo, porque isso ajuda na criação de novos conteúdos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho, permitindo que a gente crie novos conteúdos para vocês, ok? Então espero que vocês tenham curtido mesmo aí. Um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.